Se a maioria das pessoas estivesse vivendo em um sonho coletivo, você gostaria de ser a única pessoa que acordou? Ou preferiria voltar a dormir? Veja bem, existe algo muito curioso acontecendo neste exato momento. E a maioria das pessoas ainda não percebeu. Aqueles que despertaram, aqueles que começaram a enxergar através do jogo estão simplesmente desaparecendo. Sem drama, sem anúncios, sem manifestos. Eles estão apenas silenciosamente recuando, sumindo pelas beiradas, escolhendo o silêncio em vez do barulho. E se você mesmo sentiu essa atração, se esteve ponderando por que não consegue mais suportar as conversas, as festas, as encenações, então o que estou prestes a lhe dizer pode trazer um grande alívio. Porque essa retirada não é uma doença. Não é um comportamento antissocial. Na verdade, é a coisa mais natural do mundo quando alguém desperta. Deixe-me explicar o que quero dizer com despertar. Não estou falando sobre ler alguns livros de filosofia ou ter uma ideia interessante sobre unidade. Estou falando daquele momento em que o véu cai e você vê que quase tudo que as pessoas estão fazendo é uma espécie de sonambulismo. Elas estão interpretando papéis, repetindo falas, movendo-se por rotinas. Tudo isso enquanto estão completamente inconscientes de que estão adormecidas. Agora, quando você mesmo está adormecido, isso não é problema. Você se encaixa perfeitamente. Você pode ter conversas sobre nada e se sentir perfeitamente bem. Pode se preocupar com o que os outros pensam e acreditar que isso importa. Pode correr atrás de coisas que não têm substância real e chamar isso de sucesso. Mas no instante em que você acorda, no instante em que realmente vê o que está acontecendo, tudo muda. De repente você é como uma pessoa que saiu de uma sala de cinema para a luz clara do dia. E quando tenta voltar ao cinema, quando tenta se sentar e assistir às imagens na tela novamente, você não consegue, porque você sabe que é apenas luz e sombra. Você sabe que não é real. É isso que está acontecendo com as pessoas que estão despertando agora. Elas estão descobrindo que não podem mais participar do sonho coletivo. Não porque sejam superiores ou iluminadas ou melhores que qualquer outra pessoa, mas porque seu sistema nervoso simplesmente não consegue mais tolerar isso. Entenda. A sociedade opera com base em uma espécie de acordo. Um acordo para fingir. Fingir que os papéis que desempenhamos são quem realmente somos. Fingir que as opiniões que mantemos são de fato nossas, e não algo que absorvemos da atmosfera. Fingir que toda essa urgência, seriedade e esforço estão levando a algum lugar importante. E todos devem participar desse fingimento para que funcione. É como uma peça de teatro onde todos os atores devem permanecer no personagem. Mas quando alguém acorda, essa pessoa quebra o personagem. Ela esquece suas falas. Começa a olhar diretamente para a plateia. E isso deixa todos muito desconfortáveis. Porque a pessoa desperta consegue ver o que realmente está acontecendo. Ela vê o medo por trás da confiança. Ela vê o vazio por trás da ocupação constante. Ela vê que a maior parte das coisas pelas quais as pessoas brigam não tem nada a ver com o que elas pensam que estão brigando. Quando alguém aponta para outro grupo e diz, aquelas pessoas são o problema, a pessoa desperta, vê que isso é apenas uma forma de evitar a própria escuridão. Quando alguém posta sua indignação na praça pública, a pessoa desperta, vê que isso é apenas material inconsciente buscando um alvo. Quando a sociedade se divide em nós e eles, a pessoa desperta vê que ambos os lados estão lutando contra as sombras. E uma vez que você vê isso, não pode desver, não pode voltar a levar tudo aquilo a sério. Você não pode participar da culpa, do julgamento e da raiva virtuosa, porque entende que tudo é apenas uma grande projeção, um jogo massivo de apontar para os outros para evitar olhar para nós mesmos. Então, o que a pessoa desperta faz? Ela se retira. Não porque odeiam as pessoas, mas porque permanecer no jogo exige que ela traia o que viu. Cada conversa exige que ela finja não ver o que vê. Cada encontro social exige que ela represente uma versão de si mesma que não existe mais. Cada interação pede que ela seja menos do que se tornou. E, eventualmente, a alma diz: basta. Pare de fingir. Pare de atuar.
Pare de traduzir sua profundidade em termos rasos apenas para manter o pertencimento. Vá para onde você possa respirar. Agora quero ser muito claro sobre algo. Isso não é fuga espiritual. Isso não é fugir da responsabilidade. Isso não é algum tipo de escapismo onde você vai se esconder em uma caverna porque a vida é muito difícil. Não. É algo totalmente diferente. É o reconhecimento de que permanecer em ambientes inconscientes, na verdade, prejudica a consciência. É como pedir a uma planta que cresça no escuro. Ela pode sobreviver por um tempo, mas eventualmente murchará. A pessoa desperta descobre que estar perto da inconsciência não é apenas desconfortável, é desgastante. Toda vez que você está cercado por pessoas adormecidas, precisa trabalhar muito para manter sua própria lucidez. Você tem que filtrar constantemente as projeções. Tem que manter seu centro enquanto o caos gira ao seu redor. Tem que permanecer claro enquanto todos os outros estão nebulosos. E isso exige uma energia tremenda. Uma energia invisível que ninguém vê ou aprecia. Você está fazendo um trabalho psicológico que os outros nem sabem que precisa ser feito. E depois de um tempo, você percebe que está gastando toda a sua energia apenas tentando permanecer consciente em ambientes que estão ativamente puxando você de volta ao sono. Então você faz uma escolha. Você escolhe a consciência em vez do pertencimento. Você escolhe a verdade em vez da aceitação. Você escolhe sua própria clareza interna em vez da aprovação de pessoas que não podem ver o que você vê. E é aí que o desaparecimento começa. Primeiro você abandona as redes sociais, pois percebe que são uma máquina projetada para manter as pessoas inconscientes. Cada rolagem é um convite ao julgamento, comparação, indignação, distração. Para alguém desperto, parece nadar em esgoto. Então você simplesmente para. Você deleta os aplicativos, para de checar. E de repente tem horas de vida devolvidas a você. Depois você começa a deixar círculos sociais, não com raiva ou anúncios. Você apenas para de aparecer, porque percebe que a maioria dos encontros sociais são atuações. Pessoas atuando seu sucesso, sua felicidade, suas opiniões. E você não pode mais atuar. Seu eu autêntico emergiu e não tem interesse em fingir. Então você deixa certos relacionamentos, não porque deixa de se importar com as pessoas, mas porque alguns relacionamentos foram construídos sobre quem você costumava ser, sobre a versão adormecida de si mesmo. E agora que você despertou, não há mais terreno comum. Vocês estão falando línguas diferentes. Vocês estão vivendo em mundos diferentes. Então, você deixa a sua carreira. Esta é muitas vezes a parte mais difícil, porque a sociedade nos convenceu de que nosso trabalho é nossa identidade. Mas a pessoa desperta não pode mais desempenhar o papel que seu trabalho exige. Ela não pode mais fingir que se importa com coisas que não importam. Ela não pode mais participar de sistemas que ela enxerga claramente. E assim, ela sai. Às vezes rapidamente, às vezes lentamente, mas ela sai. Porque ficar significaria morrer de uma maneira diferente. Significaria matar a consciência que ela tanto trabalhou para desenvolver. Agora deixe-me dizer o que acontece nessa retirada, porque não é o que a maioria das pessoas pensa. A maioria das pessoas imagina que desaparecer da sociedade significa tornar-se isolado, deprimido, solitário. Mas para a pessoa desperta, o oposto acontece. Na solitude, ela finalmente deixa de se sentir solitária. Veja, há uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é o que você sente quando está cercado por pessoas que não o veem. Solitude é o que você sente quando está finalmente livre para ser você mesmo. Quando a pessoa desperta, se retira, ela descobre algo extraordinário. Ela descobre que nunca esteve realmente com outras pessoas, mesmo quando fisicamente cercada. Porque a conexão real exige consciência encontrando consciência. E quando você está desperto em uma sala cheia de pessoas adormecidas, não há ninguém para encontrar. Mas na solitude, naquele espaço silencioso, longe do barulho e da atuação e da projeção, você encontra a si mesmo. Não a versão que você estava atuando, não o papel que estava desempenhando, mas a consciência real, viva e pulsante que você é.
E isso não é solitário. Isso é voltar para casa. Nesse espaço, você pode finalmente ouvir seus próprios pensamentos sem a interferência constante das opiniões de outras pessoas. Você pode finalmente sentir seus próprios sentimentos sem absorver as emoções de todos os outros. Você pode finalmente descobrir o que realmente quer, no que realmente acredita, quem você realmente é. É o que chamo de fase eremita, e é absolutamente necessária para quem está despertando. Você não pode se transformar mantendo todas as suas antigas conexões e compromissos. Você não pode se tornar uma borboleta enquanto ainda vive como uma lagarta. Deve haver uma retirada, um encasulamento, um tempo de profundo trabalho interno. E durante esse tempo, a pessoa desperta não está escapando, ela está integrando. Ela está processando toda a inconsciência que absorveu ao longo dos anos. Ela está curando as feridas que vieram de fingir ser alguém que não era. Ela está desenvolvendo a força para se manter em sua verdade, mesmo quando todos ao seu redor ainda estão adormecidos. Este é um trabalho árduo, muito mais árduo do que permanecer adormecido. Porque quando você está desperto, não pode mais culpar os outros pelo seu sofrimento. Você não pode mais projetar sua escuridão em alvos convenientes. Você não pode mais evitar suas próprias profundezas, mantendo-se ocupado e distraído. Você deve encarar tudo. Todo o medo, toda a dor, toda a feiura que esteve evitando. E deve fazer isso sozinho, porque ninguém mais pode fazer isso por você. Mas aqui está a parte bonita. Uma vez que você fez esse trabalho, uma vez que integrou sua sombra e encontrou seu eu autêntico, você não depende mais dos outros para seu senso de realidade. Você não está mais procurando por aprovação, ou validação, ou pertencimento. Você encontrou algo muito mais valioso. Você encontrou a si mesmo. E desse lugar, se escolher retornar à sociedade, você retorna diferente. Não para participar da inconsciência, mas para oferecer algo mais, uma frequência diferente, uma possibilidade diferente. Você se torna o que eu chamo de habitante da fronteira. Alguém que vive no limite entre o mundo adormecido e o mundo desperto. Você está presente, mas não absorvido. Disponível, mas não dependente. Engajado, mas não emaranhado. Você pode trabalhar com indivíduos que estão começando a acordar. Você pode criar arte que fala as profundezas. Você pode escrever palavras que sirvam como mapas para outras almas que estão desaparecendo. Você pode simplesmente viver sua vida de uma maneira tão autêntica que os outros comecem a se perguntar se existe outra forma de ser. Mas você nunca retorna ao normal. Você não pode. Porque uma vez que provou a consciência, não pode voltar a dormir. Uma vez que tocou seu eu autêntico, não pode voltar a desempenhar um papel. Uma vez que viu através do jogo, não pode fingir que é real. Agora, eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Isso não é egoísta? Não deveríamos permanecer engajados e tentar ajudar a despertar os outros? Não deveríamos trabalhar para mudar o sistema por dentro? E aqui está o que quero dizer sobre isso. Você não pode dar o que não tem. Se você não despertou totalmente a si mesmo, se não fez seu próprio trabalho interno, se não integrou sua própria sombra, então você não tem nada real a oferecer aos outros. Você será apenas mais uma pessoa adormecida tentando acordar outras pessoas adormecidas. Você estará apenas projetando sua própria inconsciência enquanto afirma ser iluminado. Você estará apenas espalhando mais confusão enquanto pensa que está trazendo clareza. Não. A coisa mais amorosa que você pode fazer é despertar totalmente a si mesmo, fazer o trabalho profundo de integração, tornar-se genuinamente consciente. E então, desse lugar de despertar real, você pode estar disponível para os outros que estão prontos. Entenda isto. A maioria das pessoas não está pronta. A maioria das pessoas não quer acordar. Elas querem continuar sonhando seus sonhos, jogando seus jogos, desempenhando seus papéis. E tudo bem, é um direito delas. Seu trabalho não é acordá-los. Seu trabalho é acordar a si mesmo. E então, estar disponível silenciosamente, gentilmente, sem força ou evangelismo, para aqueles que estão começando a se mexer em seu sono.
É por isso que os despertos estão desaparecendo. Eles estão indo para onde podem ser reais, onde podem respirar, onde podem continuar desenvolvendo sua consciência sem ter que constantemente defendê-la, ou explicá-la, ou diminuí-la para fazer os outros se sentirem confortáveis. Eles estão se encontrando em pequenos círculos, em espaços tranquilos, nas margens. Eles estão criando pequenos bolsões de consciência em um mar de sono. Eles estão construindo formas alternativas de viver que não exigem que eles traiam a si mesmos. E isso não é abandono. Na verdade, é a coisa mais responsável que podem fazer. Porque o coletivo não precisa de mais pessoas participando de sua inconsciência. Ele precisa de pessoas que fizeram o trabalho árduo de despertar. Ele precisa de exemplos vivos de outra forma de ser. Ele precisa de indivíduos que encontraram seu eu autêntico. Então, se você está sentindo a atração para desaparecer, se está achando cada vez mais difícil participar da sociedade normal, se está perdendo o interesse nos jogos, nas atuações e no barulho, então ouça essa atração. É sua alma chamando você para casa. É sua consciência pedindo o espaço de que precisa para emergir totalmente. Não lute contra isso. Não se sinta culpado por isso. Não tente se forçar a permanecer engajado com coisas que o drenam. Dê a si mesmo permissão para se retirar. Dê a si mesmo permissão para ficar sozinho. Dê a si mesmo permissão para desaparecer por um tempo. Isso não é permanente. Você retornará quando estiver pronto. Mas retornará como alguém diferente. Alguém inteiro. Alguém autêntico. Alguém que pode oferecer consciência real em vez de mais atuação inconsciente. E enquanto isso, use bem sua solitude. Faça o trabalho interno. Integre sua sombra. Encontre seu eu autêntico. Desenvolva sua consciência. Porque é disso que o mundo realmente precisa. Não de mais pessoas fingindo estar acordadas, mas de pessoas que genuinamente despertaram. Os espiritualmente despertos estão desaparecendo porque precisam. Porque a consciência não pode se desenvolver em ambientes inconscientes. Porque a autenticidade não pode emergir enquanto se desempenha um papel. Porque a verdade não pode ser encontrada enquanto se participa de mentiras coletivas. Então, deixe-os ir. Ou melhor, se você é um deles, deixe-se ir. Retire-se sem culpa. Desapareça sem desculpas. Fique só, sem solidão. E confie que você está seguindo um padrão antigo. Um padrão necessário. O padrão que toda pessoa que desperta deve seguir. A lagarta deve se dissolver no casulo antes que possa se tornar a borboleta. A semente deve se romper no solo escuro antes que possa se tornar a árvore. A pessoa desperta deve se retirar da sociedade antes que possa retornar com algo real a oferecer. Este não é o fim, é o começo. O começo da consciência genuína em um mundo que precisa desesperadamente dela. Mas essa consciência deve ser desenvolvida na solitude antes que possa ser compartilhada em comunidade. Então desapareça se for preciso. E saiba que no seu desaparecimento você está, na verdade, preparando algo. Algo que o mundo adormecido ainda não pode ver. Algo de que ele precisará quando começar a acordar. Você não está abandonando ninguém. Você está sendo um pioneiro. Você está indo à frente para preparar o caminho. Você está se tornando o que os outros eventualmente precisarão que você seja. E essa é a coisa mais amorosa que você pode fazer. Se você ainda está aqui, se você atravessou esta mensagem inteira, palavra por palavra, enquanto tantos outros já clicaram para sair, atraídos de volta pelo barulho e pela distração, é porque você não é um espectador. Você é um sobrevivente da performance. Você ficou porque esta não era uma informação nova. Era um lembrete. Era a sua própria alma falando com você, validando o que você já sente nos seus ossos, a exaustão de fingir e a necessidade de ser real. Não se engane. Ao chegar até aqui, você provou que a sua jornada interna não está prestes a começar. Ela já começou. O seu desaparecimento silencioso, a sua busca por águas mais profundas, já é um fato. Você já está no casulo. E isso nos deixa com uma provocação final para o mundo moderno. O que acontece com uma sociedade construída inteiramente sobre o fingimento
sobre a performance do sucesso, da felicidade e da virtude, quando suas pessoas mais autênticas, uma por uma, silenciosamente, se recusam a continuar no palco? O que acontece quando os pilares que sustentavam o teatro simplesmente decidem ir para casa? Se você é um desses pilares, se você sente o chamado para a verdade acima do pertencimento, faça um ato simbólico. Não para mim, mas para você. Escreva nos comentários a frase: Eu não sou mais um ator. Esta não é apenas uma frase, é uma declaração de soberania. E se este espaço ressoa com a sua frequência, inscreva-se no canal e use o botão Hype, não como um aplauso, mas como um habitante da fronteira. É o nosso sinalizador silencioso de que não estamos sozinhos, mesmo na nossa solitude. E para aqueles que sentem que este não é apenas um vídeo, mas parte de uma filosofia de poder, um compromisso de parar de diminuir sua luz para caber em salas pequenas, considere se tornar um membro deste canal. Veja isso menos como um apoio e mais como um investimento na sua própria fortaleza interna. É o seu compromisso de cultivar a consciência que o mundo lá fora tenta tão desesperadamente apagar. Lembre-se, você não está desaparecendo. Você está apenas parando de fingir.